Olá, seja bem-vindo à Diversidade, a psicologia e seus vários olhares sobre temas importantes da sociedade brasileira. Hoje nós vamos falar sobre o direito à infância. Não se trata apenas de falar que a infância é a época da brincadeira ou do estudo e que o trabalho nessa idade é prejudicial à formação do indivíduo, mas sim de mostrar que esse é um período de escolhas e que escolher fica muito mais gostoso quando a vida nos dá opções. No programa de hoje você vai ver: diversidade foi às ruas saber. Criança pode trabalhar? A opinião da psicóloga Ana Maria Carvalho sobre o direito de brincar. O trabalho da psicóloga Raquel de Barros com mães adolescentes. E uma entrevista da psicóloga Graça Martina Gonçalves com o coordenador da ONG Camará, João Carlos Guilhermino da França. Todo mundo sabe que o trabalho infantil é proibido por lei. Mesmo assim, as imagens de crianças trabalhando em carvoarias, olarias e na colheita de cana-de-açúcar continuam sendo divulgadas e marcando a nossa memória. O trabalho no campo é pesado e difícil, mas nas cidades isso não é muito diferente. Aquele menino limpando o vidro do carro ou a menina vendendo bala são formas urbanas do trabalho infantil mais prejudicial. Mas você deve estar pensando, se está tão na cara, por que não conseguimos resolver esse problema tão sério? A Diversidade tentou responder a essa pergunta ouvindo quem entende do assunto: a justiça, a escola, a psicologia e, é claro, quem sente na pele esse problema. Eu trabalho com eventos, promoções de uma agência, sou auxiliar de função. Eu sou balconista, eu vendo, assim, lingerie. Eu trabalho em metalúrgica, eu sou ajustador mecânico. Segundo a legislação brasileira, o jovem de 14 a 18 anos pode trabalhar desde que o ofício não atrapalhe o seu desenvolvimento escolar. A partir do momento que vocês começaram a trabalhar, vocês sentiram que atrapalhou de alguma forma os estudos? No meu caso, não. Também, forma alguma. Prefere um pouco, tipo, o desenvolvimento diminuir, mas dá pra levar. Mas muitos jovens não conseguem levar essa dupla jornada, principalmente quando a situação social é de risco e o trabalho instável. A consequência é o abandono dos estudos. Quanto tempo tu trabalha, por exemplo, assim, faz qualquer tipo de trabalho na rua, qualquer outro lugar? Há quanto tempo, assim? No Farol é uns 2, 3 anos. Aí nos outros lugares também, 2, 3 anos só. E sempre, não, mas antes eu me dedicava no estudo, antes de vir pro Farol. Eu nunca pensei em trabalhar no rodinho, meu irmão que me trouxe. Aí depois eu comecei a trabalhar, larguei também a escola nem... Nos meios urbanos, o trabalho infantil não se dá, via de regra, por um adolescente que está numa fábrica indevidamente ou que está num comércio como vendedor. Se dá, sim, pelas crianças e adolescentes que estão nas ruas, vendendo balas, vendendo flores, ou fazendo ali malabarismos para obter ali algum dinheiro, algum trocado. Nos núcleos urbanos, o principal aspecto do trabalho infantil se dá nessa situação. Mas quais os motivos que levam crianças e jovens a largar os estudos e a trabalhar? Você também na rua, você aprende mais também. Vendo os outros mais velhos, você aprende, aprendendo e vivendo. Na verdade, a gente poderia dizer assim, a questão é muito mais complexa do que simplesmente a ideia de que o adolescente entra no trabalho, daí não dá para conciliar com a escola, então ele sai. Na verdade, ele entra no trabalho, muitas vezes, porque ele também está desmotivado com a escola, né? Ele está passando por esse processo. Muitas vezes, para você continuar na escola, você teria que ter um professor que desse aula e que tivesse uma visão de escola ampliada. Ou seja, a escola não é feita hoje mais só para transmitir conhecimentos. Ela é para preparar as crianças para o contexto que ela está vivendo. Outra causa desse trabalho precoce é a situação econômica da maioria das famílias brasileiras. Acima de tudo é a má distribuição de renda do país. Você tem má distribuição de renda. Então você tem um número muito expressivo de famílias que estão ali na linha de pobreza ou abaixo dessa margem de pobreza. A partir desse momento, a criança e o adolescente passam a ser complementos de renda familiar. E por essa necessidade de complemento é que se acaba verificando essa situação. Seria muito importante ter outros espaços que não a rua para esses adolescentes ficarem, né? Mas para fazerem coisas bacanas, não para ficarem confinados, né? E nem para serem objeto de filantropia, simplesmente. Uma coisa de formação mais ampliada, mais interessante. Não há programa público possível
de competir com esse valor que as crianças recebem na rua, porque a sociedade acaba cumprindo esse papel. Coitadinho, precisa dar o dinheiro. A cada real que se dá a essa criança, é uma criança a mais que se está estimulando a permanecer na rua. E a sociedade precisa ter consciência disso e do seu papel, que é muito sério, no sentido de impedir a continuidade do trabalho infantil. Enquanto o governo e sociedade não resolverem o problema, ainda veremos muitos adultos perdendo a infância e, com ela, o direito à cidadania. Eu sinto que ele perde a sua identidade, ele perde o sonho de viver numa sociedade democrática, uma sociedade solidária. Então, junto com todo o trabalho, vem muitas perdas. E essas perdas vão atrapalhar no desempenho da vida adulta. Em termos de promoção de cidadania, a gente tem um complicador, que é aprender a viver, né, o trabalho com a possibilidade de viver de novo a situação de opressão, né, que as famílias das classes populares vivem frequentemente. Mas o trabalho que poderia ser uma oportunidade de emancipação acaba sendo a reiteração disso. Mas e a população? O que pensa sobre esse assunto? Se criança pode trabalhar? Na minha opinião, não. Não. Não faço ideia, só pensar um pouco, mas... Depende da idade da criança. Lógico que não. Ah, sim, pode. Às vezes ajudar o pai e a mãe, acho que até pode. Agora, Tem que estudar, né? Pode, ele fica o dia todo na escola. O meu filho me ajuda. não pode não. Criança, né, meu? Criança tem que estar na escola. Criança trabalhar? Claro. Pode. Não há maneira mais educativa do que isso. Trabalho não mata ninguém. Dependendo das condições, né, cara? Se não tiver outra opinião, tem que trabalhar. Não. Tudo tem seu tempo certo, né? Temos o tempo de infância e o tempo de trabalho. Estudar, brincar. A criança tem que ter um tempo para ela se desenvolver e não para ficar gastando tempo alimentando um sistema como esse que a gente vive. Entendeu? Depois dos 12 tem que trabalhar, lógico. Criança na rua é perigoso, né, cara? Você vai no Vale do Agabaú ali, você vê várias crianças ali jogadas no chão. Nem todo mundo tem condições de estudar, então trabalhando eu acho que até já é uma boa forma de estar consciente com o futuro do Brasil, né? Eu vejo que é a responsabilidade dos pais ter a criança. Com a ajuda dos pais e tal, você não cria responsabilidade, né? Acho que as pessoas não crescem, né? Não desenvolvem. Trabalho infantil é crime e não deve ser incentivado, não. Já vê na feira aí, tem muito moleque trabalhando na feira, o cara ganha, pega uma merrequinha, R$10, R$5 pro moleque trabalhar o dia inteiro. Então não vale a pena, né? É exploração, né? Não adianta o moleque ir pra rua usar droga e ficar aí nos farol. Pra mim isso é errado. Se deixar as crianças de 7 anos vagabundando, que vão virar ladrão, bandido, tombadinho, entendeu? A criança tem que ter a liberdade dela, curtir o momento dela de criança, né? Tá na rua? Começou a trabalhar desde cedo? Comecei tem uns 8 anos, mas na roça. Você trabalha com 11 anos? Com 7 anos. 7 anos. Desde 9 anos. Desde os meus 10 anos. 12 anos de idade. Eu trabalho desde criança. Todos os meus amigos úteis para a sociedade trabalham desde criança. Foi bom, né, meu? Pra manter um caráter, né? Pra função que o cara tem, mas não tem estudo. Às vezes você vai arrumar um serviço, vai ter que ter estudo. Já não... Aí você já era, já. Eu não quero isso pra meus filhos, não, Deus me livre. Só tendo educação que ela vai ter um futuro. Quem comenta as respostas que vieram das ruas é a psicóloga Renata Lopes Costa. Renata é mestranda pela PUC São Paulo em Psicologia Social e é sócia fundadora da Associação Ano Menino. Trabalhou na Fundação Abrinq, sendo secretária executiva da Rede de Monitoramento Amiga da Criança. Tem bastante diversidade aí. E eu vejo que tem por um lado uma vertente que é contra o trabalho infantil, né, e até que segue um pouco mais o que está na legislação, que é a legislação brasileira que está sobre a criança e adolescente realmente proíbe o trabalho de crianças. E tem uma outra vertente que é a favor e que reconhece aí alguns benefícios que o trabalho da criança pode trazer para a criança e para o desenvolvimento dela. É lógico que tem aí algumas nuances que precisam ser consideradas com cuidado e tudo, mas é muito interessante trazer a fala aí dessas pessoas, até para a gente poder sair de um discurso que eu acho que no meio, entre os especialistas, entre as organizações sociais, tem ficado um pouco massificado, que é o discurso que começa nos anos 90, com as grandes campanhas pela erradicação do trabalho infantil, pela erradicação, então pela eliminação dessa forma de trabalho, e que acaba tendo como uma das consequências
uma predominância de um discurso de denúncia em detrimento de um discurso informativo, tanto na mídia, quanto nas organizações sociais, no poder público, na sociedade em geral. Diversos historiadores, antropólogos, psicólogos têm feito alguns estudos observando diferentes culturas e diferentes momentos da história e tem apontado que nem sempre o trabalho é nocivo para a criança. Acho que em alguns momentos esse discurso da erradicação do trabalho infantil foi importante, às vezes é importante porque a gente sabe que em grande parte das vezes o trabalho da criança acaba tendo como consequência graves violações de direitos. Mas em outras vezes isso não é real. Então em culturas indígenas, por exemplo, muitas vezes o trabalho está muito atrelado, está fortemente atrelado com a educação e tem um papel, uma função socializadora ali super importante. Então, acho que essa resposta é um tema muito complexo para ter uma resposta única e fácil e reducionista. Eu acho que precisa ser melhor discutido, o que precisa ser combatido ou trabalhado são a perspectiva, os prejuízos que o trabalho pode causar para a criança. Isso realmente a criança precisa ser protegida disso. Mas é possível que o trabalho também aconteça de outras formas e que em determinados contextos ele traga benefícios para a criança. Brincar é um direito, não só para as crianças. Diversidade ouviu a psicóloga Ana Maria Carvalho sobre esse tema, o brincar. Ana Maria é doutora em psicologia pela USP, atuou como docente na mesma universidade entre 1969 e 1993, ainda mantendo vínculo como orientadora. Atualmente é professora da Universidade Católica de Salvador. Entre seus temas de trabalho estão a interação entre crianças, a brincadeira e o comportamento social. O direito de brincar, a meu ver, é um direito humano. Não é só a criança que tem direito a brincar, o adulto também tem. E é o direito que decorre da nossa própria condição de ser humano, porque brincar, ludicidade, é uma característica humana básica, que tem a ver com toda a nossa história evolutiva, né? Tem a ver com exploração, com conhecimento do mundo, com encontrar, descobrir o mundo. Tá? É uma adaptação humana fundamental. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual a criança tem direito a brincar. Ela tem mais que o adulto, de certa forma, porque ela está descobrindo o mundo. Né? O adulto já tem um recorte do mundo, já tem uma certa organização, uma certa estrutura, enquanto a criança está criando isso ao brincar. Mas a coisa principal, a meu ver, é entender, para compreender esse direito, é entender o que é o brincar. Há um equívoco muito comum, inclusive em instituições educacionais, de que o brincar é fazer certos tipos de atividades com certos tipos de objetos. E não é. O brincar é um estado de espírito, é um estado motivacional, é um desejo. Você brinca quando você deseja fazer certas coisas em certos momentos. Brincar é uma escolha. Tá? Então, em certo sentido, o direito a brincar é um direito à escolha, é um direito de liberdade, é um direito de existir um tempo para você, um tempo que você possa fazer aquilo que você quer. Tá? E isso vale para a criança, principalmente, mas vale também para os adultos, não é mesmo? Eu vou relatar um episódio, um pai de aluno de uma escola particular, que foi numa reunião de pais, onde propuseram que os pais fizessem escolhas entre várias atividades, que era a proposta da escola para as crianças, né, de pré-escola. E aí ele acabou indo parar numa sala de argila, no ateliê de argila, e fez lá uma mão em cerâmica, não sei o que, etc. E ele saiu da reunião, entrou no carro para ir para casa e começou a chorar. E se deu conta de que fazia muito tempo que ele não escolhia o que ele queria fazer. Então, eu acho que esse é o segredo do brincar. O brincar é uma escolha, é um desejo. A adolescência é uma das fases mais perturbadoras da vida. É o momento de descobrir o mundo, o próprio corpo e a independência. De curtir ao máximo o presente, mas também de sonhar com o futuro. Mas para muitos adolescentes, principalmente para as meninas, esses sonhos podem ganhar um novo ingrediente. Uma gravidez inesperada pode alterar esse período tão interessante, especialmente se essa jovem mãe estiver em situação de risco social.
Mas a ONG paulista Lua Nova consegue enxergar uma luz no final desse problema. Para a psicóloga Raquel de Barros, que participou da fundação do projeto, a gravidez para as meninas de baixa renda pode ser a força que falta para construir um futuro melhor. Elas são jovens e cheias de sonhos, mas no meio do caminho surgiu a gravidez, inesperada e precoce. Todas são de baixa renda e nenhuma tinha apoio familiar ou psicológico para cuidar de um filho. A boa notícia para essas meninas foi a criação há 6 anos da ONG Lua Nova. O objetivo aqui é dar assistência psicológica e social a um público bem específico, mães adolescentes em situação de risco. E são jovens que estão numa situação de vulnerabilidade porque tem a situação da prostituição, o uso de drogas, uma situação complicada de familiar, quer dizer, dificuldade ou nenhuma referência familiar, a vivência de rua e a questão da pobreza extrema, né, da falta de recurso econômico, quer dizer, é uma situação de falta total. Geralmente essas meninas vêm de uma situação de rua, então de uma situação mais marginalizada, agressiva, de pedir esmola ou de conseguir dinheiro através de práticas ilegais. E com filho. A psicóloga Raquel de Barros trabalha na Lua Nova desde o início do projeto. Para ela, a condição social dessas jovens gerou a necessidade de aliar o tratamento psicológico à profissionalização e à geração de renda. Como é que você trabalha o potencial de dizer, não, você pode ser mãe, né? Se ela saindo dali, ela não tem dinheiro para comprar leite, ela não tem nenhuma mãe, nenhum pai, ninguém para fazer isso. Quer dizer, é incoerente para esse tipo de trabalho, para a nossa missão, que a gente não trabalhe questões concretas. Então a gente foi agregando ao trabalho psicológico, a psicoterapia, a questão, né, de você pensar, enfim, essas questões mais práticas de geração de renda. Um dos projetos é a fábrica de bonecas de pano, o outro é na área da construção civil. Aqui, as meninas não só aprendem uma profissão, como também constroem suas próprias casas. A gravidez na adolescência é um problema que atinge todas as classes sociais. Mas para as meninas de baixa renda a situação é bem mais complicada. É por isso que a Lua Nova mantém projetos de capacitação profissional em várias áreas. Afinal, quem gera uma vida só pensa uma coisa, botar a mão na massa e construir um futuro melhor. É muito importante. É uma coisa que... presente, né? Estamos trabalhando para nós mesmos. Vamos morar na casa sem ninguém atrapalhar. Só nós, eu, minha filha e Deus. É muito importante isso. Nós estamos sabendo que nós estamos fazendo uma coisa que vai ser bom para nós e para nossos filhos alguns anos depois. Não é apenas com a geração de renda que a Lua Nova promove a autoestima dessas jovens mães. Segundo Raquel, é necessária a valorização da vida gerada por essas meninas. Na classe baixa, com essas meninas que a gente trabalha, ela tem os dois lados, né? Ela também tem esse lado de você queimar uma etapa, de você assumir novas responsabilidades ou responsabilidades que você não estava pensando naquele momento, uma criança cuidando de uma outra criança, enfim. Mas tem um outro lado, que é o lado que a gente tenta resgatar, que de alguma forma aquela criança, ela é uma produção, ela é alguma coisa, uma construção positiva daquela pessoa. Porque aquela menina, ela é sempre uma menina que sempre foi maltratada, ela sempre foi colocada como alguém que não faz nada de bom. Mas os resultados não acabam aqui. O trabalho feito com as meninas da Lua Nova é levado para toda a comunidade. Uma prova viva de que basta uma pequena semente para gerar muitos frutos. Meninas conseguindo montar seus próprios núcleos de geração de renda, meninas conseguindo inserir outras jovens em situação de risco nos seus projetos, né, de profissionalização. Elas, por exemplo, montando teatro sobre a questão da droga, indo para as escolas para discutir sobre isso. E principalmente essa questão de elas não quererem abrir mão dos filhos, né? Acho que o principal resultado é que, no fim de tudo, aquele filho para ela é importante. Aquela relação, aquela pessoa passa a ser a família dela, né? E se reconhecer enquanto família, para nós tem sido um grande sucesso. Mostrou para mim que eu sou capaz de fazer tudo o que eu quero. Só basta eu querer, né? Então, para mim, mostrou muita coisa. Se a gente não correr atrás, a gente não vai ter nada. João
Carlos Guilhermino da França é engenheiro por formação, mas não foi na construção de prédios e grandes obras que ele resolveu deixar sua marca nessa vida. João Carlos coordena a ONG Camará, em São Vicente, na Baixada Santista. A ONG trabalha no acompanhamento de adolescentes em situação de exploração sexual, desenvolvendo alternativas de formação e de geração de renda. Com um trabalho ativo em diversas comissões municipais, estaduais e federais, João Carlos insiste na construção de políticas públicas justas, um batalhador de uma causa que deveria ser de todos nós. João Carlos, eu queria ouvir um pouco a sua experiência, que você tem uma experiência interessante numa área bastante delicada, e quando a gente fala da nossa juventude, eu queria que você falasse um pouco de qual é o seu trabalho e algumas questões que você percebe no tema da exploração sexual dos nossos jovens. O que você tem para dizer, assim, para a gente começar a nossa conversa? Tá, bom, a gente tem muito a dizer, porque o tema ele é muito difícil, ele é muito complexo, né? Quer dizer, todas as nossas iniciativas para enfrentar esse problema, elas precisam também olhar o problema por muitos ângulos. Nós começamos o nosso trabalho lá no Camará, primeiro enfrentando a situação das meninas que faziam programa, né, se envolviam em programas sexuais, e a gente começou com o trabalho do atendimento psicossocial. A nossa primeira experiência foi procurar olhar para essas pessoas, para essas meninas. Nós começamos o nosso trabalho acompanhando meninas e tentando entender com elas o que é que levava aquelas meninas a se colocarem naquela condição, né? E a gente foi acompanhando com elas muitos fatores, né? Fatores, os fatores estruturais da nossa sociedade, né? As relações familiares, por conta dessa enorme desigualdade que a gente tem no país, também produz muito risco, muita vulnerabilidade. Então, a nossa primeiro investimento foi com os recursos da psicologia e do atendimento psicossocial, chegar mais perto dessas meninas, né? Aos poucos nós fomos entendendo que, à medida que a gente se aproximava, criava vínculo, escutava as histórias e conseguia criar com elas uma relação de confiança, quer dizer, quando a gente se tornava referência para dialogar, para conversar com elas, aí a gente precisava disparar outras ações, né? Isso nos levou diretamente para o debate sobre as políticas públicas, porque aí a gente tem o nosso campo de discussão mais forte que ainda precisamos fazer, né? Como é que estão as políticas públicas no campo da educação, na própria saúde, as políticas culturais, de geração de trabalho e renda, né, para poderem oferecer outras possibilidades para essas meninas, né, a partir do momento que elas fazem a crítica desse lugar que elas estão colocadas. Eu entendo que é uma dificuldade você tirar de uma situação que, com todos esses problemas, acaba oferecendo uma saída ilusória, uma possibilidade, mesmo que ilusória, para uma situação onde encontrar alternativas também de ter uma atividade remunerada, de poder ter um projeto de vida, não é tão simples. Né? Veja, né, Graça, como isso vai levando a que os profissionais, os educadores e as pessoas, a sociedade como um todo, ocupe outros lugares também, porque essas políticas elas não estão prontas. Né? As políticas públicas, né, que vão gerar essas oportunidades para esses sujeitos conseguirem estabelecer novos projetos de vida, elas não estão prontas. Né? Então, veja, né, o circuito da vinculação com esse sujeito no seu modo de vida, né, nos espaços por onde ela vive e circula, e passa por todo um processo de reflexão crítica sobre o seu lugar social e exige de nós que a gente também passe a ocupar os lugares em que essas políticas são construídas. E aí nós saímos desde o acompanhamento da rua, passando pelas instituições e chegando nos espaços de formulação de políticas. Você acha que, exatamente, né, identificando a necessidade de ter políticas, essa questão ser reconhecida como uma questão, né, tem que ter atenção
né, pública. Você acha que o tema da violência, da exploração sexual, ele já tem a visibilidade que precisa em termos da sociedade? Já tem o reconhecimento de que é uma questão séria, o suficiente até para a gente ter mais pressão na construção de políticas públicas? Ou ainda a gente tem aí uma necessidade de estar debatendo mais amplamente, porque as pessoas se convençam que é realmente uma questão muito grave que atinge a juventude e até a infância, infelizmente, né? Eu acredito que ainda seja necessário que a sociedade como um todo, e os programas de governo, a mídia precisa cumprir um papel também muito importante, né, em dar mais visibilidade, mas dar mais espaços para a crítica dos fatos que muitas vezes são reportados, são trazidos à tona, mas com pouca reflexão. Né? Então, como é que se muda o olhar se você não, a partir de um fato, não promove, né, uma análise dos vários fatores que geraram aquele fato? A ANDI tem contribuído muito, né? A Agência Nacional dos Direitos da Infância contribui muito porque ela convoca os operadores, né, da comunicação social a que façam esse tipo de reflexão. Né? Ao se colocar na pauta da sociedade fatos que incomodam, né, que nos angustiam, é necessário avançar e ir a fundo para analisar os diversos fatores que produzem aquele fato. Fatores como a arrogância, né, daqueles que estão no poder, né, as nossas elites econômicas, políticas, né, elas tratam essas questões às vezes com tanto cinismo, e isso é uma questão cultural gravíssima que a gente precisa enfrentar. Isso tem que ser desmontado. Isso vai ser desmontado à medida que se falar mais sobre isso. Né? Vai aí uma dica cinematográfica sobre esse tema. É o filme Anjos do Sol, primeiro longa-metragem do diretor Rudy Lagemann. Anjos do Sol conta a história de Maria, adolescente que é vendida pela família para um traficante de crianças. A prostituição é o destino que a aguarda. Um tema forte que deve ser encarado de frente pela sociedade. Que o cinema seja bem-vindo nessa luta contra a exploração sexual de crianças. Vale a pena conferir. O filme está em cartaz no cinema. É isso. Diversidade fica por aqui. Vejo você em nosso próximo programa. Até lá.